A Bíblia é um livro que conta a história de um povo, o povo hebreu, que no meio de tantos povos, tantos deuses, foi tomando consciência do único Deus, introduzindo o conceito de monoteísmo, revelando a natureza, a identidade e o caráter de Deus. A Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores entre aproximadamente 1500 e 450 a.C., isso são os livros do Antigo Testamento, e entre 45 e 90 depois de Cristo, os livros do Novo Testamento. Portanto, totalizam aproximadamente 1600 anos entre o primeiro livro e o último livro escrito. Stephen Langton, professor da Universidade de Paris, que mais tarde se tornou arcebispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos, porque até então a Bíblia não era dividida, simplesmente eram livros, sem nenhum índice, sem nenhuma referência. Isso no ano de 1227. Isso facilitou bastante o estudo e a busca de passagens. 233 anos depois de se dividir a Bíblia em capítulos, em 1460, Johannes Gutenberg finalizou um trabalho com a Bíblia, um trabalho que demorou 5 anos, o que fez da Bíblia o primeiro livro impresso no mundo, o que foi fundamental para a Reforma Protestante por Martinho Lutero 57 anos depois da impressão da Bíblia, o que ocorreu em 1517. Um outro francês, um parisiense chamado Robert Estienne, acrescentou a divisão da Bíblia, além de capítulos, também em versículos. Isso só ocorreu em 1551. Na Reforma Protestante feita por Lutero, houve discórdia em relação a alguns livros, que foram considerados apócrifos. Assim, a Bíblia Católica possui 7 livros mais que a Bíblia Protestante. Esses livros católicos, que nós protestantes não temos, são Tobias, Judite, Sabedoria, Baruque, Eclesiástico, 1º e 2º Macabeus, fazendo, portanto, 73 livros, ao invés dos nossos 66 conhecidos. Naquela época, pouquíssimas pessoas tinham acesso à Bíblia, que hoje é o livro mais lido em todo o mundo. Estima-se que já foi traduzida a Bíblia para mais de 2.900 idiomas e dialetos. Vamos compreendê-la um pouquinho melhor? A Bíblia nos fala do passado, do presente e do futuro. Começa desde a criação de todas as coisas, a criação do homem, vai até Jesus Cristo. Nesse período nós estudamos através do Antigo Testamento, que é dividido em 39 livros. Após Jesus Cristo nós temos então o Novo Testamento, com 27 livros, que vai até Apocalipse, falando do juízo final, da volta de Cristo. Detalhando um pouquinho, o Antigo Testamento, embasado naquela divisão em capítulos e versículos que falamos há pouco, nós temos 929 capítulos no Antigo Testamento, com um total de 23.148 versículos. O Novo Testamento com 260 capítulos e 7.957 versículos, totalizando 1.189 capítulos e 31.105 versículos. Quer dizer que para lermos a Bíblia toda, teremos que ler 31.105 versículos. O nosso foco nesse estudo é o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é base das 3 mais importantes religiões monoteístas do mundo,
Quais são as três? O cristianismo, o islamismo e o judaísmo. E embora a base seja a mesma, a diferença é que nós, cristãos, cremos no nosso Senhor Jesus Cristo e adotamos o Novo Testamento. Já o islamismo aceita o Antigo Testamento, mas não aceita Jesus Cristo como Filho de Deus. E sim, um outro profeta, por volta de 600 depois de Cristo, que é Maomé, que funda o islamismo. E tem crescido bastante. Há quem diga, inclusive, que está próximo de alcançar o cristianismo em quantidade e em número de adeptos. O judaísmo atém-se simplesmente no Antigo Testamento, achando que ainda o Messias não veio. Eles aguardam o Messias com espada, com força, e acham que Jesus Cristo não é esse Messias. Então, vamos ver como é que isso está disposto hoje no mundo, como essas religiões estão dispostas no mundo. Vejam que interessante. O cristianismo, no último levantamento realizado, possui 31,2% da população mundial, enquanto o islamismo cresceu bastante nos últimos anos e já está com 24,1% da população mundial. Olha lá embaixo, o judaísmo com apenas 0,18% da população mundial. Temos outras religiões com 28,52% e sem religião 16% da população mundial. Se observarmos o mapa da distribuição dessas religiões, é dessa forma. Olha que interessante. Cristianismo praticamente em todos os continentes. A América praticamente toda é cristã. Aí nós vemos ali no sul da África também muitos países cristãos. Parte da Europa também, grande parte da Europa com países cristãos. No entanto, nós vemos o islamismo muito forte no norte da África, toda aquela parte norte da África, o Oriente Médio todo ali também com o islamismo, e percebemos outras grandes religiões como o budismo e o hinduísmo também ocupando boa parte do mapa ali no Oriente. Já o judaísmo nós percebemos praticamente somente ali, na região mesmo de Israel, que está na cor azul clara. Nós sabemos que existem algumas comunidades espalhadas pelo mundo, mas são comunidades relativamente pequenas. Tendo visto a importância do Antigo Testamento no mundo, em todos os tempos, então vamos procurar decifrar o Antigo Testamento, que possui 39 livros. Tudo que fazemos na vida, se fizermos com metodologia, normalmente nós vamos aprender mais. Então, os livros da Bíblia Sagrada, se dividirmos dessa forma, vai ficar bastante fácil de memorizar e de guardarmos na memória. Vejam bem, nós separamos em blocos 5, 5, 5, 12, 12. O que é que significa esse arranjo? Os primeiros 5 livros do Antigo Testamento, Pentateuco. Depois nós temos 12 livros históricos. Em seguida, 5 livros poéticos. Depois, mais 5 livros de profetas maiores. E, por fim, 12 livros dos profetas menores, perfazendo os 39 livros, a totalidade do Antigo Testamento. Se abrimos cada uma dessas caixinhas, nós vamos ver os livros que fazem parte de cada bloquinho.
A nossa compreensão e, consequentemente, a memorização aumenta bastante quando entendemos os blocos que podemos estudar a Bíblia, de que forma nós podemos estudar a Bíblia. Nós podemos lembrar que são 17 livros que contam a história da Bíblia. São os primeiros 17 livros. Depois, os livros poéticos falam sobre os sentimentos das pessoas que viveram essa história nos primeiros 17 livros. Fala de sabedoria, de poesia, de louvor, de oração, de lamento, de súplica, enfim. São os sentimentos desses personagens que viveram a história nos primeiros livros. Já os 17 livros proféticos relatam os sermões que Deus pregou aos personagens de toda a história do Velho Testamento. Se pegarmos toda a história do Antigo Testamento, nós podemos dividi-la em períodos e fáceis de serem memorizados. Querem ver? Primeiro período, podemos entender como o período da criação, que está em Gênesis, capítulos 1 e 2. Segundo período, queda do homem, Gênesis capítulo 3. Terceiro, o dilúvio, em Gênesis capítulo 6. Quarto, a Torre de Babel, Gênesis capítulo 11. Quinto, a aliança abraâmica, que é relatada em Gênesis capítulo 12. Sexto período, nós temos os patriarcas, que está em Gênesis, do capítulo 12 ao capítulo 50. Aqui nós temos toda a parte que conta a história de Abraão, de Isaque e de Jacó, que são considerados os patriarcas. Há quem considere também José como um patriarca, mas grande parte dos estudiosos consideram apenas Abraão, Isaque e Jacó como patriarcas. A partir do período 7, nós temos o Egito, que está em Êxodo capítulo 1 a 11, que conta a história de José, conta a escravidão do povo por 420 anos, conta sobre a vida de Moisés, faz referência também à Páscoa. No capítulo 8, começa a história da libertação do povo do Egito. Está relatado em Êxodo capítulo 12. O nono período podemos entender como a aliança mosaica, que é a aliança que Deus faz com Moisés no Sinai. Dentro dessa aliança nós temos os 10 mandamentos, em Êxodo 20. Temos também as ordenanças dos levitas e sacerdotes, instituição também do tabernáculo. Tudo isso dentro da aliança mosaica. No período 10, podemos entender a terra prometida, que de todo o povo que chegou à margem da terra prometida, somente Josué e Calebe colocaram seus pés na terra prometida. Lembramos disso, porque foram 12 espias verificar a terra prometida assim que saíram do Egito, e esse percurso durou aproximadamente 3 meses, mas ficaram com muito medo dos gigantes que habitavam naquela terra, e somente Josué e Calebe insistiram para que entrassem, e foram um voto vencido, tanto Josué quanto Calebe. E isso deixou Deus bastante triste,
fazendo com que Deus não permitisse a entrada desse povo na terra prometida, ficando, portanto, aí já no período 11, peregrinando no deserto por 40 anos. No 12º período, temos o Deuteronômio, que significa a nova lei. É a repetição da lei para a segunda geração, aquela geração que veio a entrar em Canaã. O 13º período, nós temos a conquista efetiva da terra prometida. No 14º período, temos as 12 tribos. No período seguinte, nós temos a instituição dos juízes. O período dos juízes durou 400 anos. Foi relatado na Bíblia com a passagem de 12 juízes nesse período. E a Bíblia relata sobre juízes que foram fortes, líderes fortes na fé, como Débora, Otniel, Jefté, Eude, Sangar e o próprio Samuel, tidos como fortes. 2 líderes que foram vacilantes na fé, Baraque e Gideão. Líderes tidos como fracos na fé, Abimeleque e Sansão. Líderes que fracassaram na fé, a Bíblia relata como 2 levitas. O último juiz, o último líder, foi exatamente Samuel. Em 1 Samuel 8, temos: E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome do seu filho primogênito era Joel, e o nome do seu segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno, e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e disseram-lhe: Eis que já está velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como o tem todas as nações. Conta a Bíblia que o Senhor se entristeceu com esse pedido do povo por um rei, mas resolveu atender ao pedido. E assim nasce o período dos reis. Os quase 400 anos do período de juízes foi encerrado, e inicia-se então o período do Reino Unido, porque não havia cisão entre as tribos. Todas as tribos estavam sobre o mesmo rei, sobre o mesmo domínio. Tivemos então o rei Saul reinando por 40 anos, na sequência o rei Davi por mais 40 anos, e em seguida o filho de Davi, o rei Salomão, por mais 40 anos. Reino Unido, 120 anos. O mesmo que aconteceu com Samuel, que teve má gestão por parte dos filhos, aconteceu também com Salomão. Roboão, quando assumiu o trono em lugar de seu pai Salomão, ao invés de aliviar os impostos, de se aproximar das tribos, ele procurou fazer o oposto. Ele apertou ainda mais, endurecendo os impostos e sendo mais cruel do que Salomão já havia sido. E dessa forma houve uma rebelião através de Jeroboão, e o reino unido tornou-se dividido entre o reino do norte e o reino do sul. No período 19, surgem então os profetas.
tal qual conhecemos, os profetas que escreveram seus livros, os 17 livros descritos como profetas menores e profetas maiores. Esses termos maior e menor não significam o tamanho do profeta, ou a importância, ou o conhecimento do profeta. Simplesmente diz que o livro é grande ou que o livro é pequeno. No período 20, temos a invasão da Síria contra Israel, as tribos do norte, em 722 a.C. Período 21, nós temos descrito a Babilônia contra as tribos do sul, contra Judá, isso em 587 a.C. Creio que aqui caiba uma explicação um pouquinho mais detalhada, para que a gente entenda a formação e a origem dessas tribos. Vamos detalhar um pouquinho. Um quadro que nos ajuda a entender a formação das 12 tribos, começando pelos patriarcas, é este. Fica muito fácil de visualizarmos a genealogia, começando por Abraão, o primeiro patriarca. Com Sara ele teve Isaque, o segundo patriarca, que com Rebeca teve gêmeos, Esaú e Jacó, o terceiro patriarca. Interessante lembrar que Abrão, antes de ter Isaque com Sara, teve um filho com uma escrava, Agar. E esse filho se chama Ismael. Não mostra neste quadro. Mas Ismael é considerado o pai dos árabes, a nação que originou a religião islâmica com Maomé por volta dos anos 600 depois de Cristo. Outra coisa interessante são os nomes dos 3 patriarcas, que 2 deles tiveram o seu nome mudado. Abrão, inicialmente com um A, significa pai de um povo. Abraão, alterado, significa pai de um grande povo. Isaque manteve o nome porque foi dado por Deus e significa filho da alegria. E Jacó significa agarrar pelo calcanhar. No caso, ele foi o segundo filho e nasceu logo depois de Esaú. E dizem que ele saiu segurando o calcanhar do irmão Esaú. Jacó teve seu nome mudado para Israel, que significa soldado de Deus, ou aquele que governa com o Todo-Poderoso. A origem das 12 tribos de Israel é com Jacó. Ele fugiu, ele foi parar na terra de Labão, onde foi trabalhar, e se apaixonou por uma das filhas de Labão, a Raquel. E combinou de se casar com Raquel se trabalhasse por 7 anos. E trabalhou 7 anos. Quando foi procurar Labão para que casasse com sua filha, ele entregou a filha Lia. E ele ficou muito decepcionado e teve que trabalhar mais para que se casasse e tivesse Raquel também como esposa. Além de Lia, Raquel, Jacó também teve mais 2 mulheres, Bila e Zilpa. Ao total, Jacó teve 13 filhos. Com Lia, ele teve 7 filhos, sendo um dos filhos, na realidade, uma mulher chamada Diná. Nessa época, as sociedades normalmente eram
patriarcais. Por que patriarca? Pelo fato da organização dos hebreus estar fundada em torno de líderes, homens, que tinham grandes famílias e reuniam funções diversas, como a de chefe militar, como sacerdote e como líder político. Os filhos de Jacó com Lia são Ruben, Levi, Issacar, Diná, Simeão, Judá e Zebulon. Com Raquel, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. Com Bila, Jacó também teve mais 2 filhos, Dan e Naftali. Com Zilpa, mais 2 filhos, Gade e Aser. Dos filhos de Jacó surgem as 12 tribos de Israel. A formação das 12 tribos não conta com Diná, naturalmente por ser mulher. Levi acaba assumindo a administração das tribos e por isso politicamente ele não tem uma tribo, ele não lidera uma tribo em termos de espaço físico. José também abdica de ser líder, de ter suas tribos, e a sua parte é passada para seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Então, dessa forma, são formadas as 12 tribos de Israel. Fica Ruben, Issacar, Simeão, Judá, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Aser. Vejam que, após a divisão das 12 tribos, nós temos as tribos do sul, que é Benjamim e Judá. Embora percebamos que a tribo de Simeão seja do norte, ela se encontra dentro do território de Judá, que é uma tribo do sul. A capital das tribos do sul, Benjamim e Judá, é Jerusalém. A capital das tribos do norte, Samaria. Então, com este quadro, podemos entender a passagem do período dos juízes para o Reino Unido, que começa com Saul, Davi, Salomão, e em seguida, por volta de 931 a.C., a divisão do reino, com Roboão e Jeroboão I. Aqui começam os reinados do reino dividido: Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. Reino do Sul, 2 tribos, Judá e Benjamim. Reino do Norte, 10 tribos, Ruben, Simeão, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, Manassés e Efraim. Capital, Samaria. Capital do Reino do Sul, Jerusalém. O reino dividido dura aproximadamente 400 anos também. Um período próximo ao período da escravidão no Egito. Interessante essas coincidências numéricas. O Reino do Norte, Israel, com 10 tribos, teve nesse período 19 reis, e nenhum foi fiel a Deus. O Reino do Sul, nesse período,
reino de Judá, teve 20 reis. Dos 20, apenas 8 reis foram fiéis a Deus. Em 722 a.C., a Assíria, cuja capital era Nínive, invade o reino do norte e manda todo mundo embora e ocupa o espaço, o território do reino do norte. Já em 587 a.C., a Babilônia invade o reino do sul, Judá, e destrói o templo de Salomão, toma Jerusalém e leva o povo cativo para a Babilônia. E esse cativeiro dura 70 anos. Então, este marco indica quais foram os profetas que estiveram antes do exílio, esse período de 70 anos de exílio, quais foram que profetizaram antes do exílio, durante o exílio e após o exílio. Por isso que nós temos os profetas pré-exílicos, profetas exílicos e profetas pós-exílicos. Por volta do ano 517 a.C., um terceiro império toma conta das tribos de Israel. Diferentemente do povo assírio que invadiu e expulsou o povo hebreu, e diferentemente do povo babilônico que levou para suas terras as pessoas para que lá trabalhassem, o Império Persa agiu de forma diferente. O Império Persa manteve as pessoas trabalhando no próprio país, na própria terra, e deixaram cultuar o Deus deles e queriam apenas que aquilo que eles produzissem fosse enviado para a Pérsia. Do lado esquerdo do nosso quadro, nós temos o Reino do Sul e a época aproximada em que os profetas atuaram. Então, podemos ver, por exemplo, Obadias, Joel, Isaías, Miqueias, Naum, Sofonias, Jeremias, Abacuque, Ezequiel, Daniel, Ageu, Zacarias e Malaquias, em suas épocas graduadas pelos anos. E nós temos também aqui, em negrito, os períodos pré-exílico, exílico e pós-exílico. Já do lado direito, nós temos os profetas que agiram no reino do norte, Israel. Temos Elias, Eliseu, Jonas, Amós, Oséias. Da mesma forma, os 20 reis do reino do sul e os 19 reis do reino do norte. O 22º período, nós temos como cativeiro na Babilônia, que durou 70 anos. O 23º período seria a invasão da Pérsia, e dentro desse período nós temos a história da rainha Ester, de Zorobabel reconstruindo o templo, de Esdras trazendo o povo de volta para sua terra, e de Neemias levantando novamente os muros. Basicamente, essa é a história do Velho Testamento. Após esse período do reino dividido, nós temos um silêncio de aproximadamente 400 anos, até o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E na Bíblia, é interessante que normalmente entre o Velho e o Novo Testamento existem 4 páginas em branco. E assim nós concluímos esse breve estudo para que tivéssemos uma visão geral, lembrando
os pontos principais que marcaram essa história através desses 24 períodos. Que o Senhor nos dê sabedoria para que cada dia mais possamos conhecer e obedecer a sua santa palavra.